Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e hoje eu vou falar sobre um fone gamer, que é o Audeze Mobius. Para quem não conhece a marca, eu falei um pouquinho sobre a Audeze mais detalhadamente no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, que eu acho que vale a pena a gente entender uma marca tão icônica dessa no nosso hobby. O Audeze Mobius é um fone circunaural fechado, que pega aqui em volta dos ouvidos, que traz um driver planar magnético de 100mm da Audeze, né, marca registrada da Audeze, por lado. E ele é um fone que é relativamente versátil, porque ele pode ser usado via USB, ou seja, ele tem lá dentro já um sistema completo, um DAC, um amplificador de fones e tudo mais dentro da própria concha do fone. Ele pode ser usado também como Bluetooth e ele pode ser usado também como um fone de ouvido cabeado, da sua fonte analógica lá que você mais gosta. Então, essa versatilidade dele é bem interessante e eu vou discutir aqui sobre isso ao longo desse review. E eu tenho que falar que eu já joguei por muito tempo, então eu gosto pra caramba de jogar. Atualmente eu não jogo muito porque eu não tenho tempo, mas assim, eu gosto e entendo as necessidades de um gamer, digamos assim. O que eu mais gostei nele é que ele tem Bluetooth, então você tira do computador, bota ele no ouvido e sai escutando música pelo celular, que é bem legal. Ele tem um microfone que eu gostei muito da resposta, um microfone que tem uma sonoridade muito limpa, além de tudo, dá um feedback para você, o que muita gente não acha legal, mas eu gostei disso. Ele tem um DSP que é bem competente, traz uma certa versatilidade para o fone, e a função 3D dele realmente impressiona, que você vira a cabeça assim e ele projeta o som de fontes diferentes, é muito legal isso. O que eu menos gostei é que a ergonomia dele não é das melhores, ele é um fone que não é muito bom para gamer nesse sentido. A conexão com fio P2 ela não trouxe uma sonoridade legal, não consegui acertar uma sonoridade boa com ela ali. Além de tudo, ela aplica um processamento de sinais que não é tão bom assim, ele aplica uma equalização ali no sinal. Ele não tem conexão com fios totalmente passiva, então ele só funciona ligado. Você precisa ligar ele mesmo para usar cabeado, então isso não é também uma coisa muito interessante. O microfone dele eu acho que podia ser retrátil ou embutido na carcaça, porque você tem que tirar, quando você não quer o microfone, você tem que arrancar ele e largar por aí. Não é uma coisa mais legal, é muito fácil de perder, sei lá, quem tem cachorro comer seu microfone, então é uma coisa muito legal. E eu escutei um hiss de fundo ali que me incomodou um pouco, quando ele está com uma música, ou uma música que tem uma dinâmica muito alta, que muitas vezes tem partes de silêncio, você escuta aquele hiss, e também só quando ele está desligado, tá conectado no celular ali, dá aquele hiss de fundo que eu não gostei muito. O Audeze Mobius ele vem dentro dessa caixa de cartonado aqui, que tem os marketings aqui, falando o que tem, acessórios, como é que é o fone e tal, explicando mais ou menos como é que é o fone. É mais marketing mesmo. Dentro dessa outra caixa tem a outra caixa, que tem essa proteção de espuma aqui maneirinha e tal, e 2 envelopes. Nesse primeiro envelope aqui a gente tem um saquinho de transporte, que é ok assim, né? Não protege muito o fone, mas é beleza. No segundo envelope a gente tem a papelada manual, um calhamação aqui com vários idiomas e tal, que ninguém vai ler, né? Então tá ok. Aqui dentro a gente tem o fone, que está bem protegido, vem bem protegido, logo eu falo sobre. E aqui um montão de cabos, são 3 cabos e esse USB-C para USB, USB-C para USB-C, um cabinho analógico, que eu acho que é P2, P3, né? É 2.5 para 3.5, e aqui a gente tem um microfone, que é destacável. E o fone em si, que é meio que feito em plástico e tal, mas é um plástico de boa qualidade, emborrachado, tem essa headband aqui de espuma de memória, as pads são de espuma de memória, os símbolos de Bluetooth e tal. Ele é todo feito de um borrachado que não me passou tanta confiança não, parece que com o tempo ele descasca e tal, mas é claro que só o tempo vai dizer, né, se isso vai acontecer ou não. Ele é bem construído e tal, apesar do plástico ele não é tão plastiquento, tem um peso ok, e o ajuste dele é bom, é preciso, tem os cliques ali, são firmes, né, e não são duros demais de trocar, então é bom. E aqui a gente tem as pads que são de espuma de memória. A espuma é boa, mas elas são um pouquinho finas, mas esse couro sintético aqui não é muito bom, ele esquenta demais. São removíveis, dá para puxar aqui, ó. Se puxar bem, a gente consegue remover e ver o driver. Tem o planar magnético ali, esse prateadinho, clássico da Audeze. E aqui a gente pode ver a matriz magnética, que tem esses ímãzinhos aí verticais. Mas essas pads assim não são tão interessantes porque não dá para achar tão fácil no mercado, né, de outras marcas paralelas e tal. Aqui a gente tem o botão do microfone, que desliga e desliga o microfone, o botão de ligar e desligar o Mobius. Se apertar e segurar por 3 segundos, ele vai dar a luzinha azul aí e vai ligar. Pronto, ligou. Aí já deve ter pareado lá com o meu celular. Aqui a gente tem somente do lado esquerdo os comandos, que é onde fica a parafernália eletrônica toda, né? É onde se encaixa o microfone. Aqui.
tá vendo? Ele é removível, não gostei muito disso. Aqui a gente tem a USB para conectar no computador, no smartphone e tal. Aqui a gente tem a conexão analógica para conectar aquele cabinho que eu mostrei. E aqui são os comandos, eles dá para apertar e dá para girar essa rodinha, tem várias funções. Então é um fone que é ok, bem maleável e tal, mas ele peca em algumas coisas. As especificações técnicas dele, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo no quadrinho. Quem quiser dar uma olhada, pausa o vídeo e dá um confere. Ergonomicamente falando, ele deixou bastante a desejar. Começa porque ele é cabeado, então você precisa ligar um cabo USB nele, e o cabo que vem nele já não é grandes coisas, ele é curto, não é um cabo muito maleável, então assim, ergonomicamente falando, ele não é tão bom. O Diz não pensou muito no gamer. A concha dele, ela tem um formato ali que aperta um pouco a minha região temporal aqui, e eu andei lendo em fóruns, claro, antes de falar o review aqui, e eu vi que muita gente reclama. Eu, inclusive, já vi muita gente aqui no Brasil mesmo, no fórum lá do Facebook, vendendo esse fone porque não se adaptou ao conforto. E realmente, ele não é um fone muito bem pensado nisso. Ele não é muito leve, ele não tem um conforto tão grande, as almofadas dele não te abraçam e elas esquentam pra caramba. Além de tudo, a cup esquerda, que é onde fica o processamento de sinais, o amplificador dele e tudo mais, esquenta bastante. Então, bicho, em dia quente aqui do Brasil, é um fone que é desagradável de usar, porque você põe, aí daí a, sei lá, meia hora, ele já está quente e sabe, já tá, a almofada além de tudo não colabora, né? Poderia ter uma almofada respirável, mas não é. Então ela não colabora, então ele continua ali esquentando. Então, pô, eu achei que deixou muito a desejar. Além de tudo, a headband dele tem um formato que dá uma pressão aqui em cima da cabeça que, assim, para longos usos é péssimo, eu não gostei mesmo. Então assim, eu acho que eu tenho a visão que o fone gamer, além de tudo, você tem que pensar que um gamer mesmo. Eu tenho um colega, o cara, ele tipo, de vez em quando ele me fala, pô, eu comecei a jogar de manhã lá e tal, tô jogando e quando eu vi tava escuro, velho, me bateu o maior deprê. Eu falei, velho, é isso. Então tem gamer profissional, é 8 horas, 10 horas com o fone na cabeça direto. E o Mobius é um fone impossível, na minha opinião, de você manter isso. Então, nesse aspecto, eu acho que ele já não é tão gamer assim, porque o fone gamer realmente tem que permitir que o cara fique com o fone por horas sem ficar incomodado. Agora eu vou falar um pouco sobre a experiência de uso dele. Eu vou entrar com um vídeo aqui usando o próprio Audizy, mostrar como é que ele funciona lá, o aplicativo e tudo mais, e já voltamos aqui. Pessoal, vou mostrar rapidamente aqui o aplicativo da Audizy para controlar o Mobius e estou gravando o microfone dele para aproveitar e já testar. Então aqui vocês podem ver, tem essa cabecinha aqui, ó, e ela imita os meus movimentos de acordo com o que eu viro a cabeça. Eu posso clicar para centralizar, então ela vai centralizar como se eu estivesse aqui. Vocês podem ver que para cada lado que eu giro, se eu coloco a cabeça para cima e para baixo, ele pega, tá? Vou voltar a centrar aqui. Ele tem o modo 3D automático, 3D manual e 3D desligado. E tem aqui o modo de DSP dele, que é estéreo, 7.1 ou High Res. Tá? A avaliação de áudio eu vou fazer toda no modo High Res aqui, que seria o modo de ouvir música. Então aqui você tem coisas como colocar o tamanho da sua cabeça, sua distância interaural, sua circunferência, para poder calibrar melhor, mas eu não achei tão prático assim, não achei que faz grandes diferenças. Ele tem um negócio aqui que é beta, que é de movimentos da cabeça, que você pode setar para alguns movimentos da cabeça, tipo fazer assim ou fazer assim, tem algum efeito nos comandos do computador, né? Então ele tem aqui, por exemplo, tilt left, tilt right, que seria a tecla Q e E em jogo de FPS. Então você viraria assim ou assim e isso te ajudaria no jogo. Então não funciona tão bem, eu fiz poucos testes, mas não funcionou tão bem, mas pode ser que eles tenham aprimorado aí com o tempo, que eu já não tenho tempo que eu não jogo. Tem um tempinho que eu tenho ele, mas eu tenho um tempinho que eu não jogo. Aqui tem os perfis de som, então tem vários perfis aqui, por exemplo, para ouvir passos, né, o perfil balístico, perfil de corrida, RPG, música, som quente, né, dá para ir brincando aqui entre eles, cada um gera um DSP diferente. Aqui tem informações sobre ele, né, tipo um mini manual. Aqui informações sobre o firmware e aqui os perfis. Você tem tanto o Mobius quanto o Penrose. Você vê que o Penrose tem aqui, ele é bem mais simples a configuração. Aqui a gente tem dados como volume do microfone, bateria, se está ligado ou desligado, está conectado pelo USB. Então o aplicativo dele é muito interessante e eu estou falando para vocês do microfone. E agora eu vou colocar alguns ruídos no microfone só para a gente testar se vai dar diferença ou não no som, se é possível jogar com o microfone e ruídos ambientes. Aqui é o primeiro ruído que eu normalmente testo no microfone, que é um barulho de burburinho. É uma gravação dentro de um restaurante,
Então tem barulho de menino chorando, gente conversando. Agora eu vou para o próximo ruído, que é um ruído rosa. É o pior ruído que tem para microfones. Normalmente ele sai todo no microfone, ou pelo menos boa parte. Mas vamos ver como é que fica. E o próximo ruído é um ruído de turbina de avião, que é predominantemente de baixa frequência. Então, se o microfone dele lidar bem com baixas frequências, com cancelamento de ruído, vocês não vão escutar tanto esse ruído de avião que está aqui agora no ambiente. Pronto, estamos aqui testados o aplicativo e o microfone do Audice. Vamos para a próxima parte. Primeiramente eu vou lembrar aqui que o Mobius ele tem um riso de fundo, um chiadinho, que incomoda um pouco quando ele está ligado, ou seja via Bluetooth, seja via cabo. Quando você liga ele, ele já dá aquele risinho assim, é um pouco sutil. Se tiver um ambiente mais ruidoso você não vai escutar, mas eu usei ele majoritariamente dentro de casa e eu escutei sempre esse riso de fundo, seja cabeado, seja Bluetooth, seja pelo computador, ele tem um riso de fundo que não é legal. Provavelmente deve vir do DAC, do amplificador dele aqui, que fica na concha esquerda. E o Mobius, ele tem diversos tipos de perfis sonoros, então eu não vou avaliar todos aqui obviamente, mas eu vou avaliar ele no modo High Res, com o 3D desligado e com a equalização no modo flat, que eu acho que é o que corresponde à realidade ali do som dele. A minha primeira impressão quando eu botei o Mobius foi de uma sonoridade um pouco mais puxada para escuro, uma apresentação que eu esperava um pouco mais de resolução de um driver planar magnético, mas que não é tão resolutiva assim, me decepcionou um pouco. O palco sonoro do Mobius me decepcionou também, porque ele traz um palco comprimido, que muitas vezes toca dentro da cabeça, mas ele tem um posicionamento de instrumentos que é legal, porém não te dá a noção da distância do instrumento. Então, o instrumento está a 5 metros de você ou a 1 metro de você, ele não consegue resolver muito bem essa diferença. Além disso, eu esperava uma resolução mais alta do seu driver planar, eu esperava mais detalhe ali, um pouco mais de resolução, mais precisão, só que ele só é um pouquinho acima da média, então pelo preço eu esperava bem mais. Os graves do Mobius têm boa extensão, vão ali a 25, 20 Hz, ainda consegue escutar o driver se mexendo, mas ele tem ali uma ênfase maior na região média grave, e eu não gostei muito da velocidade, nem da textura, ele não traz uma resolução boa de graves, e isso aí ficou um pouco a desejar, sendo um Audice, e assim, eu acho que ele às vezes traz um som um pouco congestionado. Então você coloca, por exemplo, uma Skyfall da Adele, que é trilha sonora do 007, e quando entra a bateria ali no meio da música, o som dá uma congestionada, fica meio confuso, então ele não consegue apresentar essa resolução muito bem, então isso ficou um pouco a desejar para mim. Os médios dele eu não achei nada demais, são médios bem comuns assim, tem bom corpo, tem uma presença ok e eventualmente ele traz alguns timbres metálicos, então uma corda de aço de um violão vai ficar mais metálica do que já é, um trompete, um instrumento metálico vai soar mais metálico sim, então eu acho que são médios mais comuns, só que tem essa pegada de timbre mais metálico em alguns instrumentos que acaba colorindo. Os agudos dele me pareceram mais recuados e eu senti um pouco de falta de brilho e de abertura no som. O som dele é mais fechado e assim, falta um pouco de brilho, falta ali aquela claridade. Então ele não chega a ser escuro, mas eu acho que falta brilho, falta luz na música, então deixou um pouco a desejar também na extensão e na quantidade de agudos que ele apresenta. E eu testei as diversas DSPs que ele proporciona, então eu gostei, eu achei que altera significativamente o som, então ele é um fone bem equalizável e dá para trazer uma sonoridade mais agradável para ouvir música. Então, como eu testei ele no modo flat, o modo flat dele foi o mais assim, foi o piorzinho, foi o que eu menos gostei. Mas ele tem várias opções lá e você pode melhorar o desempenho para jogo, você pode melhorar o desempenho, a musicalidade do fone. Então isso é bem interessante e realmente muda muito. Eu acho que esse modo é o que eu menos usaria tendo ele como meu fone diário. Vamos caminhar então para a conclusão, gente. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Mobius, eu confesso. Porque, cara, eu estava esperando um fone, quando eu comprei ele, pensei assim, porra, eu vou ter um fone, né, de uma marca renomada, que é o Audice, apesar de eu não gostar muito da maioria dos fones deles. Eu pensei, eles devem ter feito um trabalho legal aqui, que tem muita gente falando bem, e então eu pensei, pô, eu vou ter um sistema completo num fone só, porque você tendo ele, você evita toda uma parafernália de mesa, porque ele já tem ali o DAC embutido, ele já tem ele já tem um amplificadorzinho embutido, e ele já traz esse fone, ele já é um fone Bluetooth também, ele é um fone que tem um desempenho interessante para jogos por causa da função 3D e por causa da DSP que ele traz, só que ele me decepcionou pra caramba, porque a sonoridade flat dele é ruim, não é a sonoridade que eu gosto. Tem gente que gosta de uma sonoridade mais escura, eventualmente congestionada,
mas eu particularmente não gosto desse tipo de sonoridade. Para mim, falta resolução ali, falta uma apresentação mais delicada da música. E eu também senti que, ergonomicamente falando, ele não foi muito bem pensado, porque ele não traz o conforto legal, sabe? E eu já vi muita gente reclamando disso, porque um cara comprar um fone desse preço e já vender de cara porque não se deu bem com conforto, é porque realmente o conforto do negócio deixa muito a desejar. E o gamer, ele realmente fica horas, cara, na frente do computador, né? Fica o dia inteiro lá, e ele precisa de um fone que vai trazer esse conforto. Então, assim, eu acho que ele é interessante em alguns aspectos, por todas as características que ele traz, mas o principal, que é a sonoridade aliada a uma boa ergonomia, ele deixa a desejar. Então, assim, ele é um fone que eu não consigo recomendar muito, porque ele não tem uma sonoridade que me agradou, ele não tem refinamentos que que você esperaria de um fone mais caro, e ele tem problemas ergonômicos que são gravíssimos, na minha opinião, que é essa questão de esquentar o lado esquerdo, que é o clamping dele aqui na região temporal é ruim, o espaço para a orelha nas conchas é pequeno, então isso acaba deixando. O tecido não é bom porque fica esquentando muito, sabe? E ele faz uma pressão aqui na cabeça, a headband que ele tem aqui, a almofadinha faz uma pressão na cabeça que não é boa. Então, pô, eu gostaria muito de tê-lo como um fone diário, mas, pô, realmente não gostei. O microfone também, que você tem que ficar tirando e colocando, você pode perder. Então, muitos aspectos nele eu não curti. Ele traz essa característica do 3D que é muito interessante, ele pode ajudar muita gente que joga de forma competitiva, porque de princípio eu achei isso meio assim, falei, isso não serve pra nada. Mas depois eu pensei, pô, você tá, sei lá, você tá jogando um PUBG, aí tem um maluco correndo na grama, aí se você der uma viradinha de cabeça para cá e uma viradinha para cá, o fone ele vai te mostrar onde exatamente está o cara, entendeu? Não porque ele é bom de imagem, mas porque a imagem relativa, a projeção relativa ali do oponente vai ficar clara, porque quando você mexe assim, você vai ver que mexeu um pouquinho para cá, seu cérebro, né, vai entender que mexeu um pouquinho para cá, mexeu um pouquinho para cá, então tá ali. Então você fica muito mais fácil de localizar. Nesse aspecto ele realmente vai trazer uma certa vantagem competitiva, né? E tem os comandos que você pode usar só de mexer, tipo tombar a cabeça para cá e para cá, ele faz o bonequinho lá do jogo virar para lá e para cá, então tem certas vantagens, só que o conjunto da obra é um troço que não me agradou tanto assim, então eu não consigo recomendá-lo. Mas quem acha que a ergonomia dele vai funcionar, né? Já testou o irmão dele lá, que é o HyperX Cloud Opt S, e acha que a ergonomia vai funcionar e tudo mais, pode ser sim um fone excepcional pela quantidade de características que ele traz. Tá legal, pessoal? Esse foi o Audis Mobius. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um like, mas me fala por quê, para eu melhorar da próxima vez. Um abração, até a próxima e valeu. Pô, ele não tem luz RGB, velho. Não tem RGB, bicho.